Olá pessoal, o meu nome é Rani e neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu processo de pintura, de sombreamento e de como eu separo as minhas camadas e quais pincéis eu utilizo, quais cores eu utilizo para fazer a iluminação e a sombra. E para isso eu vou utilizar esse círculo aqui para mostrar cada passo do meu processo. A primeira camada vai ser a camada de tom de pele. Eu vou escolher esse tom de pele aqui com esse pincel aqui para fazer o tom base da minha pele. E também vou separar mais uma camada com um outro tom de pele mais escuro para a gente ver como fica o resultado em dois tons de pele diferentes. Agora a gente separa uma camada de sombra. A primeira camada de sombra, eu gosto de utilizar esse tom de roxo aqui. Mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar outras cores. Primeiro vamos diminuir um pouco a opacidade. Eu coloquei o modo de camada em multiplicação. E vou diminuir ela até 10%. Aí fica desse jeito o tom roxo que eu escolhi. Ele fica desse jeito nos dois tons de pele. Mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar outras cores, como esse tom mais avermelhado, o tom de roxo mais escuro, esse tom de azul escuro, o laranja, o rosa, o azul mais claro. E todos esses tons também funcionam em tons de pele mais escuro. Esse é o azul claro, o rosa, o laranja, o azul, o roxo, esse roxo mais escuro e esse vermelho escuro. Mas eu vou utilizar esse roxo porque eu gosto de fazer a minha sombra com esses tons de roxo. Primeiro a gente faz a sombra só de um lado, assim, chapado mesmo, não precisa ter muita coisa, é só uma sombra de base para o resto das sombras. Vamos separar aqui mais uma camada em modo multiplicação. Eu vou colocar ela um pouquinho mais escura do que a camada de baixo, vou colocar em 16%. E vou escolher um outro pincel que eu gosto para fazer as texturas do meu desenho, que é esse pincel aqui, ele tem essa textura. Eu vou diminuir um pouquinho ele aqui e vou pegar esse tom de roxo aqui, ó. Ele é um pouquinho mais escuro. E vou passar aqui, eu vou até ultrapassar um pouco a margem da sombra que eu tinha feito, porque aí ele já faz uma textura na pele mesmo, que eu gosto dessa textura. Essa é a segunda camada de sombra que a gente vai fazer. A gente já pode ir para a terceira camada de sombra. Eu vou utilizar o mesmo pincel, só que usando esse tom de azul. Aí a gente passa primeiro, eu esqueci, tem que mudar para multiplicação. Opacidade 34, acho que tá bom, deixa eu ver. Tá bom essa opacidade. A gente passa só aqui embaixo, um pouquinho, sem ultrapassar muito. Agora a gente vai pegar vamos separar mais uma, a quarta camada de sombra. Deixar em 36%, eu vou usar essa
esse pincel para fazer uma sombra mais escura aqui embaixo. Deixa eu aumentar ele um pouquinho mais. E aqui embaixo eu acho que tá bom desse jeito. Pra sombra, pra mim aqui já tá o suficiente. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar mais camadas de sombra. E eu gosto sempre de deixar cada tom de sombra, cada textura diferente em camadas diferentes, porque se eu utilizar a mesma camada, ele vai acabar mesclando a textura e vai acabar perdendo. Ó, se eu utilizar esse pincel aqui numa camada de cima, assim, aí eu pego esse pincel aqui, ele vai misturar e eu vou perder a textura do pincel de baixo. Então eu prefiro separar assim. Vamos ver como que tá ficando no tom de pele mais escuro a nossa sombra. Olha, também tá ficando bem legal o sombreamento. A gente vai agora fazer a parte de iluminação. Eu vou pegar o pincel que eu usei para fazer o tom base, que é esse daqui, e vou mudar o modo de camada para luz indireta. Vou diminuir pela metade a opacidade da iluminação. Vou pegar esse tom de amarelo, mas vocês podem usar outros tons de também, se vocês quiserem fazer uma luz mais colorida, mas eu vou fazer a iluminação amarelada. Eu vou passar bem aqui, nessa parte de cima aqui. Essa vai ser a cor base para a iluminação. Vamos separar mais uma camada para fazer a textura agora. Luz indireta. E eu vou pegar esse tom de laranja e vou pegar o pincel de textura. Esse pincel de textura. Vou passar aqui e ultrapassar um pouquinho, que nem eu tinha feito com a sombra. Vou separar mais uma camada. E dessa vez eu vou pegar esse rosa para fazer a luz, a contraluz, que vai ficar aqui embaixo. Eu gosto de fazer uma contraluz colorida. Também daria para fazer com o azul. Eu também gosto de utilizar o azul. Às vezes eu utilizo os dois juntos. Mas dessa vez eu vou utilizar só o rosa. Nessa parte de baixo aqui. Vou separar mais uma camada. E dá pra gente escolher um tom de vermelho. Para deixar um pouquinho mais forte esses tons de laranjas que a gente tem aqui. Mas primeiro eu tenho que mudar para luz indireta. Você diminui um pouquinho a opacidade. Eu vou passar só aqui em cima mesmo. E aí ficou desse jeito a nossa iluminação e a nossa sombra. No tom de pele mais claro e no tom de pele mais escuro. Agora a gente vai começar a pintar o nosso personagem. Primeiro a gente começa sempre com um tom base. E passa ele em todas as partes do personagem. Eu já tinha separado a paleta de cores que eu ia utilizar. Então, para mim ficou mais fácil escolher as cores.
Este personagem ele surgiu no meio de um estudo que eu tava tendo quando eu queria mudar de estilo de desenho. Eu queria mudar para um estilo de desenho mais solto, mais orgânico, que se desprendesse um pouco da anatomia humana padrão, que não tivesse uma anatomia tudo certinho. Aí eu tava fazendo só a menininha. E no meio do processo eu achei que tava muito sem graça somente ela e muito vazio o fundo. Aí eu decidi colocar esse outro personagem, esse monstrinho. Ele é pra passar a sensação que ele está transparente, por isso que eu coloquei essa caveira nele, pra dar uma sensação que o corpo dele é transparente. Eu costumava muito desenhar monstrinho. Eu gostava bastante, coisa mais surrealista e monstros. Mas agora eu dei uma pausa e eu voltei a desenhar esse monstrinho. E como eu não queria que ele ficasse com a pele chapada, eu coloquei bastante textura. E, e nessa parte que tá rosado, essa parte rosada, eu sempre coloco nos meus desenhos. Eu coloco na parte da mão, do joelho, na parte do cotovelo, do nariz, na bochecha e na orelha. Porque são as partes que naturalmente no nosso corpo ficam mais avermelhadas. Aí eu sempre gosto de colocar esses tons mais rosados nos meus desenhos. Bom, eu decidi colocar essa iluminação mais azulada porque normalmente em desenho de fantasma eles têm essa iluminação mais azulada, mas eu vou acabar utilizando duas versões desse desenho, que eu acabei não conseguindo decidir uma só versão, porque eu gostei bastante dos dois resultados, que são o resultado sem essa iluminação azul e o resultado com a iluminação azul. Eu vou pôr agora um pouquinho um contorno para desprender um pouco o personagem do fundo, mas eu vou deixar ele com uma opacidade, um contorno simples branco, e vou colocar esses outros fantasminha atrás do personagem porque eu não queria que o fundo ficasse sem nada. Eu não gosto muito de fundo que é somente branco, só uma cor chapada. Aí eu decidi pôr esses fantasminha para não ficar sem nada no fundo. E aqui essa é a versão sem a iluminação e a versão com a iluminação. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, me seguir nas minhas redes sociais. E aqui embaixo eu vou deixar os pincéis que eu utilizei para fazer esse desenho. Tá, até a próxima. Beijo.